E aí pessoal, tudo bem? Nessa videoaula a gente vai bater um papo sobre máximos e mínimos para funções de duas variáveis e a gente vai definir a ideia de ponto crítico. Dá uma olhada para essa figura aqui. Eu acho que apesar de ela não estar lá muito bonita, a gente consegue intuir que aqui você tem dois mínimos e aqui você tem um máximo, né? Ou seja, o valor máximo da função vai ser atingido aqui nesse ponto e os valores mínimos são atingidos aqui e aqui. Esses mínimos são mínimos relativos, tá bom? Ou seja, apareceu uma covinha, você tem um máximo ou um mínimo, tá? Nota que se a gente der uma olhada aqui para o ponto de máximo, a gente vai ter um ponto com coordenadas A e B, tá bom? E aí esse sujeito vai ter uma imagem aqui, tá bom? Não vou desenhar para não extrapolar aqui a minha figura, tá? O que acontece? Se a gente imaginar uma vizinhança aqui em torno desse ponto AB, e aí a vizinhança para mim eu vou pensar numa bolinha, tá? Uma bolinha aberta. Se a gente faz uma bola aberta em volta aqui do ponto AB, a gente pode olhar para a imagem dela na função lá em cima, né? Para dessa coisinha que eu desenhei aqui. O que a gente observa? Pelo menos quando a gente pegar pontos aqui dentro, né? Imagina que você pega um x e y aqui, né? A imagem desse x e y cai aqui, tá vendo? Que é um valor menor do que esse sujeito, né? Esse cara é o f de A e B, né? E aí, quando eu pegar o f de um xy qualquer aqui, ele vai ficar sempre abaixo, porque esse sujeito é um máximo. E aí a gente pode escrever uma definição, né? Digamos que você tem uma função de duas variáveis, a gente vai dizer que ela tem um máximo local, tá? Em AB, se o f de qualquer xy for menor ou igual que um f de AB, para todo xy em alguma bola aberta centrada em AB. O que está escrito aqui é exatamente o que a gente conversou nessa figura, tá bom? É claro que aqui também vai aparecer a ideia de máximo global. A gente vai dizer que a função tem um máximo global em AB se a desigualdade que aparece aqui for todo x e y pertencendo ao domínio da f. Nessa ilustração que eu estou colocando, né, o ponto A e B ele é mais do que o máximo local, ele é o máximo global. Né? Veja que nesse desenho a gente não tem nenhum ponto cuja imagem passa da imagem desse ponto. Então esse pontinho aqui ele vai te dar um ponto de máximo global. Aqui a gente está dizendo que a função tem um máximo no ponto, tá bom? E aí, nesse caso, a gente diz que o ponto é um ponto de máximo. Aí ele pode ser um ponto de máximo local ou um ponto de máximo global, tá ok? De modo análogo, a gente vai definir o que se chama de mínimo local e mínimo global. O mínimo local é uma situação como essa que está descrita aqui na figura, né? Você tem que pegar um ponto, também eu estou colocando as coordenadas A e B, e aí você faz uma bolinha aberta em torno dele, de tal modo que qualquer ponto aqui dentro tem uma imagem que fica acima desse mínimo, né, do nosso candidato a mínimo. A gente vai dizer que ele é mínimo local se o f de xy for maior ou igual que f de AB para todo xy em alguma bola aberta centrada no AB. E vai ser um mínimo global em AB se a gente tiver uma desigualdade do tipo esse f de xy é maior que f de AB para todo xy pertencendo ao domínio da função. Nessa figura que eu desenhei, assim como a gente identificou o máximo global aqui, nesse caso o mínimo global é esse cara, né? Esse sujeito aqui seria um mínimo local da minha função. Agora, antes de apresentar a definição de ponto crítico, eu vou só enunciar um teorema que ele diz para a gente que se A e B for um ponto de máximo ou de mínimo, ou seja, se ele for um extremo relativo de uma função, e eu vou admitir que essa função tem derivadas parciais, tá bom? Tanto a derivada parcial em x como a derivada parcial em y, pelo menos no ponto AB. Se isso ocorrer, do A e o B ser um extremo relativo, então o gradiente da função em A e B é sempre 0 e 0. Lembra que o gradiente ele é dado por um vetor cujas coordenadas são as derivadas parciais da função f. Tá? Então o que eu estou dizendo aqui é o seguinte: A e B é um extremo relativo? A função tem derivadas parciais? Então o gradiente é o vetor nulo. Digamos que lá no cálculo 1 tem um resultado muito parecido com esse, né? E quando a gente estuda funções de uma variável, e quando você pega aqui um ponto de máximo, né, e olha para a derivada aqui, e um ponto de mínimo também, e olha para a derivada, né, a inclinação é sempre zero, né? Então é claro que a gente vai ter a derivada aqui sendo zero. Então esse resultado ele é o análogo para funções de duas variáveis. Ele também tem uma interpretação geométrica, né? Porque você imagina aqui, ó, vamos imaginar que a gente tenha, sei lá, o máximo
relativo aqui, tá bom? O plano tangente, ele vai ser dado por isso aqui, né? E esse sujeito, ele vai ser paralelo ao plano XY, né? Se a gente estiver imaginando aqui, a gente está com o plano XY aqui embaixo, né? Vou colocar ele assim, ó, tá? E aqui você tem o eixo Z, certo? Se a gente tiver uma coisa desse tipo, esse plano tangente fica paralelo ao plano XY, né? E isso significa que essas derivadas parciais aqui necessariamente são nulas. Porque você lembra que a equação do plano tangente é dada por isso aqui, né? E veja, se esse cara é paralelo ao plano xy, né? É porque a equação desse plano é dada do tipo z igual a constante, né? E já que ele é o plano tangente, na hora que eu comparar isso com isso, eu só vou ter z igual a uma constante se esse cara aqui for zero e esse cara aqui também for zero, tá bom? Então, na verdade, dá para ter uma ideia geométrica desse resultado aqui também. A gente notou que se a gente tem um extremo relativo, o gradiente é o vetor nulo. Então, digamos que a gente está querendo vasculhar, procurar pelos pontos de máximo e de mínimo. Eu acho que é razoável a gente começar procurando pelos pontos em que o gradiente é zero. Tá? E isso motiva uma definição para a gente. Assim como a gente fazia no cálculo 1, a gente vai definir um ponto AB para ser crítico se o gradiente dele for o vetor nulo. O que isso significa? O gradiente ser nulo é equivalente a dizer que as derivadas parciais são, cada uma delas, zero. E aí, assim como acontecia no cálculo 1 também, nem todo ponto crítico vai ser um extremo relativo, né? Lembra que lá no cálculo 1 você poderia ter, por exemplo, a função x-cubo, né? Essa função aqui, ó, y igual a x-cubo. O zero, ele é um ponto crítico para a função, mas ele não é nem um ponto de máximo nem um ponto de mínimo. Aqui acontece algo parecido. Nem todo ponto crítico vai ser um ponto de máximo ou de mínimo de uma função. Nessa figura, eu estou desenhando um paraboloide hiperbólico. Ele dá para a gente uma espécie de sela de cavalo, né? Esse sujeito, ele é o gráfico dessa função aqui, ó, y ao quadrado menos x quadrado, tá? Nota que se você calcular o gradiente, ou seja, calcular as derivadas parciais, né, você vai ficar com isso aqui, né? Ó. A derivada parcial de z em relação a x dá menos 2x, né? E a derivada de z em relação a y dá 2y. Nota que a origem é um ponto crítico aqui, né? Quando o x e o y forem nulos, vai anular tanto essa derivada como essa derivada. Então, a gente tem na origem um ponto crítico. E a origem é exatamente esse ponto aqui. E esse ponto ele não é nem de máximo nem de mínimo. Porque, veja bem, aqui você consegue subir, tá vendo? Quando você vem para cá, você consegue valores mais altos. Mas você pode pegar e descer aqui e conseguir valores mais baixos, tá? Então, na verdade, quando você tiver um ponto crítico, você não pode afirmar que ele é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. É por isso que a gente vai precisar usar algum teste, assim como a gente fazia no cálculo 1. A gente vai utilizar aqui o teste da derivada segunda. Na próxima videoaula, eu vou apresentar o teste da derivada segunda para vocês e fazer um exemplo. Nessa, a gente vai fazer um exemplo que a gente vai determinar os pontos críticos de uma função. Nesse exemplo, eu estou pegando essa função, dada por essa expressão, e pedindo para determinar os pontos críticos, né? Bem, então, para determinar ponto crítico, eu tenho que calcular as derivadas parciais, igualar a zero e resolver a equação ou o sistema, né, que é o que vai aparecer aqui para a gente. Veja, derivar esse sujeito em relação a x, a gente vai derivar aqui, né? A gente vai ficar com derivada de x quadrado dá 2x, né? Então, a gente faz a conta, vai ficar 6xy. Esse sujeito aqui, a derivada vai dar zero, e esse sujeito, a derivada vai dar zero, porque eu estou derivando em x. Se eu derivo em y, aqui vai ficar 3x quadrado. Aqui eu vou ficar com 3y ao quadrado. E aqui eu vou ficar com 3, né? Ótimo, feito isso, agora para determinar os pontos críticos, eu preciso zerar esse cara e zerar esse cara, né? E aí a gente fica com esse sistema que está aparecendo aqui, que é um sistema não linear, né? Aqui a gente tem termos quadráticos, aqui você tem um produto misto, né? Envolvendo x e y. Mas veja, eu numerei as equações 1 e 2, né? Da primeira equação, a gente conclui que xy é zero, né? A gente pode pegar e passar o 6 para cá dividindo. Então, a gente conclui que o x é zero ou o y é zero, né? Então, produto, né? x e y dando zero. Aí, vamos ver. Ó. Eu vou analisar primeiro quando o x é zero, depois quando o y é zero, né? Ó. Veja, se eu considerar o primeiro caso aqui, né? Vou fazer x igual a zero, depois eu vou tratar o caso y igual a zero. Se o x for zero, a gente substitui aqui, né? A gente vai ficar com zero.
Aí vai ficar 3y² menos 3. Aliás, eu podia ter simplificado esse 3 aqui, né? Vou simplificar aqui agora. Então vai ficar com y² menos 1 igual a 0. Isso aqui é fácil de resolver, né? y² igual a 1. E aqui a gente tira que o y é igual a mais ou menos 1. Então veja, quando o x é 0, a gente obteve que o y é 1 ou menos 1. Então a gente obteve dois pontos críticos aqui. Tá certo? A gente está com esses dois pontos. X igual a 0, aí o y pode ser 1 ou menos 1. Agora a gente vai fazer outro caso, que é quando a gente vai analisar y igual a 0. E aí, digamos que a situação fica muito parecida com a anterior, né? Na verdade, a gente só está invertendo os papéis. E quando o y for 0, a gente fica com essa equação, né? Que, em termos práticos, é a mesma equação de cima, né? Só que em x, não em y. E a gente vai concluir que o x é igual a mais ou menos 1, e aí a gente obtém os pontos 1 e 0, menos 1 e 0. Conclusão, a gente obteve, na verdade, 4 pontos críticos, né? E aí a gente conclui que os pontos críticos são, aí eu estou escrevendo dessa forma, né? Mais ou menos 1 e 0, e 0, mais ou menos 1. Na próxima videoaula a gente vai classificar esses pontos críticos como máximo, mínimo ou ponto de Cella, tá bom? Mas deixa isso para a próxima videoaula. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.